Nesta quarta-feira, dia 1º de fevereiro, tivemos a primeira reunião do Copom no ano de 2023 e foi anunciado que a taxa Selic permanece inalterada no patamar de 13,75% ao ano. Essa é a primeira reunião que acontece sob o governo Lula e o Banco Central, inclusive, já foi alvo de críticas porque a Selic estaria num patamar muito alto para o patamar de inflação que nós temos hoje. E há, inclusive, uma discussão quanto à meta de inflação. Será que ela não deveria ser mais alta? Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o que é a taxa Selic, quais as funções do Banco Central, por que é importante que o Banco Central seja independente, algo que foi questionado pelo presidente Lula, e será que a Selic vai ter que subir mais ainda no ano por conta de uma eventual desancoragem quanto à questão da inflação? E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, vou lembrar novamente que no dia 13 de fevereiro nós abrimos as inscrições da 20ª turma do meu curso de Educação Financeira, o Viver de Renda, onde a gente tem a missão de pegar até mesmo aquela pessoa completamente leiga quanto a finanças, dinheiro e investimentos e transformá-la numa investidora de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre diferentes ativos, moedas e países, para proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo até que um dia ela possa efetivamente viver de renda. Para quem quiser mais informações, lembro que há um link aqui na descrição onde você pode entrar na lista de pré-matrícula. E também lembro que nós temos o link da Tuto, onde você pode responder perguntas sobre o conteúdo que você vê aqui no Você Mais Rico, acumulando pontos que podem ser trocados por relatórios e inclusive por descontos na 20ª turma do Viver de Renda. Então não perca essa chance. Entrando agora no assunto do vídeo, a primeira coisa que eu disse a vocês é que queria explicar o que é a taxa Selic. E a taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. Por conta da Selic, as outras taxas todas acabam sendo atualizadas. Se ela sobe o crédito, por exemplo, as taxas que os bancos cobram para emprestar dinheiro ficam mais altas, principalmente aquele capital de curto prazo. Se ela cai, o contrário deveria acontecer, desde que ela caia amparada na realidade, né? Simplesmente o presidente do Banco Central começar a derrubar a taxa, sendo que a inflação está muito alta, isso não vai acontecer. Mas a taxa Selic baliza toda a nossa economia. E para mostrar isso de uma maneira mais clara, vamos pensar num setor que ele é muito importante porque gera muito emprego, o de construção civil. Vamos voltar aos anos em que a taxa Selic esteve em patamares bem mais baixos do que agora, chegando ao mínimo de 2%, mas durante uma época muito conturbada, que era a pandemia. Se a taxa de juros está mais baixa porque o estrutural permite que isso venha a acontecer, repare que as taxas de financiamento imobiliário também ficarão mais baixas. As pessoas, por conta disso, deverão pegar mais crédito. E com mais crédito, elas vão consumir. No caso, vão comprar mais imóveis. Por conta do aumento da demanda, as construtoras veem, a gente pode construir mais. Então elas compram mais terrenos, eventualmente pegam mais crédito para que isso venha a acontecer. Várias construtoras se alavancam nesse processo, raríssimas são aquelas que constroem com capital próprio. Tem até na bolsa algumas empresas que fazem isso, a EasyTech, por exemplo, ela só constrói com capital próprio, não costuma se alavancar. Mas eles pegam crédito também, na maioria das vezes, começam a construir, para isso contratam muita gente, essas pessoas agora passam a ter renda, também passam a consumir. E como você vai ter um aumento de demanda na economia, esse aumento acontece mais rápido do que o aumento da produção, já que no Brasil nós temos vários gargalos para a produtividade, rapidamente esse tipo de aumento de demanda se torna inflação. As pessoas começam a competir por bens e recursos escassos e essa competição leva os preços para cima. E até um certo patamar de inflação, o Banco Central entende que aquilo não é um problema. Mas a partir do momento que essa inflação acaba escapando da meta que eles têm de inflação, não só da meta como da banda de tolerância que eles colocam, citando a meta deste ano, por exemplo, ela é de 3,25, mas com 1,5 pontos de tolerância para cima ou para baixo. Quando ela começa a querer escapar da meta, o Banco Central vê, olha, tá na hora da gente dar uma freada na economia, aumentando a taxa Selic, o que deve levar o custo do crédito para cima. Nesse momento, como pessoas respondem a estímulos, as contas passam a ser revistas. Pegar crédito fica menos atrativo, principalmente se o aumento da Selic for um aumento grande, como a gente teve nos últimos 2 anos, de uma Selic saindo de um patamar de 2% para 13,75%. Com menos gente tomando crédito, há menos consumo. Nesse caso, menos consumo imobiliário, menos estímulo a novas obras, a mais construção. Então há menos contratação e até demissão de pessoal. O pessoal que não foi contratado ou foi demitido agora não tem renda, vai consumir menos e por conta disso, com menos pressão de consumo, os preços tendem a não continuar aumentando e eventualmente até a cair. Coisa que nós vimos, por exemplo, no final do ano passado, mas muito motivada também por retirada de impostos. O mais comum é o preço aumentar menos e não cair. Ou seja, repare que a taxa Selic acaba sendo um instrumento do Banco Central para controlar a inflação, até que ela volte
volte a níveis que eles consideram satisfatórios, e com isso a Selic volta a cair novamente para que o ciclo se reinicie. Então nós vivemos nesses ciclos econômicos, onde a Selic cai, depois de um tempo a inflação sobe, a Selic aumenta para conter a inflação, então a inflação cai, a Selic diminui para que novamente o ciclo seja reiniciado. E aí uma pergunta que talvez fique na cabeça de vocês é, poxa, mas na hora que você aumenta a Selic, que é o que a gente está vendo agora, uma Selic num patamar muito alto, você desestimula a economia. É menos gente sendo empregada, eventualmente um desemprego vindo a aumentar. Essas reduções de inflação, elas costumam ser sofríveis, né? Pessoas perdem emprego, perdem renda, para que depois isso caia e o ciclo seja reiniciado, sendo que é uma coisa negativa para a economia. Poxa, se é negativo, por que o Banco Central faz isso? É porque é mais negativo ainda você ter uma inflação alta ao longo do tempo. As consequências em termos de geração de empregos, as consequências econômicas são piores do que provocar esses desaquecimentos temporários com a subida da Selic para controlar a inflação. E aí vocês agora me perguntam, tá, e quanto a essas metas de inflação? Porque se a meta de inflação fosse hoje aqui no Brasil de 6%, a gente já estaria dentro da meta. Só que a meta ela é muito mais baixa, tá em 3,25%. E por conta disso, ainda que nós tenhamos esse 1,5% de tolerância, o que levaria o teto da meta para 4,75%, a nossa inflação em 12 meses ainda está fora da meta de inflação. E aí, por que a gente tem essa meta? Quem define qual o patamar da inflação adequado? Bom, é quase que um consenso entre os economistas, e é raro você encontrar alguma coisa que é consenso, porque você vai ter pensamentos diferentes, né? Uma das poucas coisas eu diria que é a produtividade. Todos concordam que uma economia mais produtiva é algo positivo, porque afinal você terá mais crescimento. Mas talvez eu nem devesse usar a palavra todos, porque em economia isso é um negócio meio raro. Mas quanto à inflação, uma inflação muito alta ao longo do tempo, ela é negativa para a economia. Então é interessante que você tenha um sistema de metas para ancorar essa inflação. Esse foi um compromisso assumido pelo Brasil em 99. Então, desde aquela época, nós passamos a ter metas de inflação. Na verdade, nós temos hoje no Brasil, pelo menos em termos teóricos, isso ainda está em vigor, um tripé macroeconômico a ser respeitado, onde você tem um sistema de metas de inflação, responsabilidade fiscal, e com metas de inflação e responsabilidade fiscal, você consegue ter um câmbio flutuante. E aí eu digo que talvez isso não esteja mais vigorando, porque faz bastante tempo que a gente não tem responsabilidade fiscal de verdade. Basta pegar a trajetória dos gastos públicos desde 2013 até agora. Então, o que a gente vê é um cenário diferente de responsabilidade fiscal. E, além disso, as metas de inflação nos últimos anos não foram entregues. Então, se você não tem responsabilidade fiscal e meta de inflação, o que acontece com o câmbio flutuante é que ele explode. Todo mundo querendo dólar para poder se proteger de uma economia que não está indo bem. E aí, para tentar botar a economia nos eixos, o primeiro ponto é ancorar novamente essa questão da inflação dentro das metas. E quem define a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional, composto por 3 pessoas: o presidente do Banco Central, atualmente Roberto Campos Neto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Os 3 sentariam juntos para definir a meta de inflação, mas não mais de 2023, 2024 e nem 2025. Essas metas de inflação já estão definidas, mas sim para 2026. Isso deve acontecer no meio desse ano. E a meta de inflação vai ancorar expectativas e também dar a missão ao presidente do Banco Central da época, já não vai ser mais o Roberto Campos Neto, ele sai no final de 2024, para que ele possa saber, né, o que ele deve fazer para que a economia fique nos níveis de inflação propostos. E quando ele não consegue cumprir essa meta, inclusive ele tem que se justificar. Foi o que aconteceu por conta da inflação em 2022. O Roberto Campos Neto teve que fazer uma carta aberta ao ministro da Fazenda, falando sobre o que deu errado e como que ele vai fazer para que a inflação volte à meta. Usando de uma metáfora, repare que nós falamos aqui sobre a doença, inflação, sobre o remédio, que é a taxa Selic, mas não falamos muito ainda do médico, aquele que vai ser responsável por ver a dose do remédio para lidar com essa doença, que é o Banco Central. Então, o que é o Banco Central aqui no Brasil? Qual o seu principal objetivo? É assegurar a estabilidade do sistema de preços. Então, por isso ele usa metas de inflação. Mas ele também tem objetivos secundários, como, por exemplo, manter a estabilidade do sistema financeiro, afinal ele é o banco dos bancos, suavizar flutuações cambiais que venham a acontecer por conta de choques externos, para isso ele controla as nossas reservas internacionais, e também fomentar o pleno emprego. Inclusive, nos Estados Unidos, eles não têm só meta de inflação, eles têm uma meta de inflação, mas de emprego, o que é algo difícil de ser feito ao mesmo tempo. E lá, ambos são objetivos principais. Aqui a gente coloca essa questão da inflação acima da questão do pleno emprego, mostrando como a gente dá muita importância para a meta de inflação, até por conta de um passado inflacionário terrível que nós tivemos aqui no Brasil. E aí, voltando a pensar na metáfora da medicina, repare que um médico, ele faz exames em um paciente. Ele analisa, por exemplo, o colesterol. Se o colesterol do paciente está acima dos valores de referência, ele pode começar com medidas mais leves, como falar, olha, tem que mudar a dieta, né, procurar um nutricionista, você tem que começar a treinar mais para ficar mais saudável,
saudável. Se o paciente teima em não fazer isso e ainda continua com a conduta que o levou a ter um colesterol mais alto, no final talvez o médico tenha que usar remédios, inclusive doses maiores do remédio, caso o nível de colesterol não chegue àquele que ele julga adequado para o paciente. Com o Banco Central nós temos exatamente o mesmo papel. O Banco Central vai fazer pesquisas de mercado para olhar como está o comportamento dos preços, o que os economistas estão pensando que vai acontecer com a inflação dentro de um horizonte relevante, porque quando ele sobe a Selic ele não controla a inflação na mesma hora, demora um tempo até que esse efeito do crédito mais caro, da diminuição da atividade econômica venham a aparecer. Ele compara isso com os seus modelos e se vê que a inflação está fugindo do controle, prescreve o remédio, o aumento da Selic. E se não houver uma ajuda ao Banco Central, como por exemplo um ajuste fiscal por parte do governo, se ele continuar gastando mais do que arrecada e fazendo mais dívida, injetando mais dinheiro na economia, esse remédio vai ter que ser mais forte, no caso da Selic, uma taxa mais alta. Até porque a consequência no paciente poderia ser uma doença cardíaca grave. E a mesma coisa na economia. Para evitar que ela fique muito mal, você deve colocar uma dose mais alta do remédio. Só que uma dose mais alta do remédio no paciente, dependendo da dose, pode vir até a causar um efeito ruim no paciente. Intoxicá-lo, vir a matá-lo. E a mesma coisa pode acontecer com uma taxa Selic extremamente alta. Ainda mais quando a dívida pública brasileira não é a situação atual, mas há projeções de que a gente deve passar de 90% de dívida em comparação ao PIB em 2026, na velocidade de endividamento que a gente está, ficar muito alta. Nem toda a dívida vai estar simplesmente atrelada à Selic, mas uma boa parte dela vai levar a um crescimento maior dessa dívida pública. Mas aí você pensa no seguinte, né? Imagine se esse médico ele não pudesse ser independente para simplesmente dar o diagnóstico e o remédio para o seu paciente. Se ele dependesse da autorização de uma outra pessoa, que nesse caso poderia ser a indústria alimentícia, que é justamente quem fica dando as guloseimas que levam o colesterol a ficar mais alto. Se esse cara for comprado pela indústria alimentícia, talvez ele olhe o colesterol e fale, não, tá tranquilo, você pode continuar comendo esse monte de doce e de industrializado que nada vai acontecer. Então, a mesma coisa pode acontecer com o Banco Central, que não é independente. Ele deveria prescrever o remédio, mas como está subordinado ao governo, e o governo entende que essa taxa Selic mais alta, num primeiro momento, vai atrapalhar a economia para colocar a inflação no lugar, pode falar que não. E aí nós chegamos à questão da fala do Lula dizendo que essa independência do Banco Central é uma besteira, porque na época dele o Meirelles foi totalmente independente para conduzir a política monetária do Brasil. Mas o ponto é que essa independência não pode estar assegurada apenas pela palavra do presidente. É ideal que seja assegurada em lei, porque o Lula, mesmo que não houvesse a lei, talvez deixasse o Roberto Campos Neto fazer o que ele quisesse à frente do Banco Central, respeitando uma independência do Banco Central, ainda que ela não existisse em lei. Mas como garantir que próximos presidentes farão a mesma coisa? A melhor forma de ter isso é através da formalização, o que é muito importante. A gente pode voltar isso até pensando nas eleições. A gente viu na época da eleição, então, o presidente Jair Bolsonaro dando uma série de estímulos, auxílios, retirada de impostos, tudo para fazer a economia melhorar nessa reta final, tentando angariar mais votos. Imagine se ele também tivesse controle sobre o Banco Central, falando, Roberto Campos Neto, além de tudo que eu estou fazendo para pisar no acelerador da economia, eu quero que você baixe a taxa de juros para que o pessoal veja uma taxa mais baixa e fique mais animado e pegue mais crédito para a gente ver a economia crescendo nesse período final, ainda que à custa de um menor crescimento futuro. A parte do Banco Central independente impede, de fato, o governo pise no acelerador demais. E se você volta para o governo Dilma, isso chegou a acontecer quando o presidente do Banco Central era o Alexandre Tombini, que até ficou com o apelido jocoso no mercado de Pombini, em alusão ao que acontece lá fora. O pessoal que é mais propenso a subidas de juros para conter a inflação é chamado de hawkish, de falcão, enquanto o pessoal que é mais propenso a juros mais baixos e uma inflação mais alta é chamado de dovish, eles são mais pombos. E aí, por conta dessa questão de falcão e pombo, como o Alexandre Tombini na época da Dilma deixou uma Selic muito baixa, ainda que a inflação estivesse em ascensão e escapando da meta, ele acabou tendo esse apelido no mercado. E será que ele fez isso simplesmente da cabeça dele, ou na época a presidente Dilma chegou e disse, não, ô Tombini, é para deixar os juros mais baixos porque a gente está em época de eleição, se subir juros isso vai me atrapalhar e depois nós corremos atrás do prejuízo, sendo que nessa época não havia formalmente uma independência do Banco Central. Isso é muito recente. Se eu não me engano, de 2021 a lei. E o último ponto agora, será que essa dose do remédio ela tá exagerada? A Selic já poderia começar a cair nesse momento para deixar a economia fluir de maneira melhor, já que a inflação está em 5,79 e em comparação a outros países, o Brasil é um dos países com a maior taxa de juros real do mundo. Então será que realmente o remédio não está muito exagerado para a doença que o paciente tem hoje? Bom, se a gente olha as expectativas de inflação, a gente vai ver que elas estão começando a ficar desancoradas, já estão subindo. E para isso eu vou compartilhar um gráfico aqui na tela, mostrando que tanto a expectativa de inflação
inflação para 2023 em azul, quanto para 2024 em vinho, 2025 em amarelo e 2026 em preto, elas começaram a subir a partir de dezembro do ano passado. Na verdade, 2023 até antes disso, mas os outros anos, muito a partir de dezembro. Se a gente olha, por exemplo, para 2024, que é um horizonte mais relevante para essa questão de inflação, já que demora para as medidas do Banco Central em 2023 fazerem efeito, elas vão afetar muito mais a inflação do ano seguinte do que essa. O que a gente vê pelo Boletim Focus é que a expectativa de inflação que estava há 4 semanas em 3,65, agora está em 3,9, sendo que elas já tinham aumentado para 3,84 uma semana e aumentaram novamente agora, mostrando que o mercado em si está enxergando uma inflação mais alta à frente. E esse tipo de expectativa pode se deteriorar ainda mais caso a gente venha mexer nas metas de inflação já definidas agora, querendo alterar 2024, 2025, por exemplo, porque isso vai desancorar uma série de expectativas dos agentes econômicos. Então, se o governo simplesmente fala que, olha, a meta de inflação do ano que vem, que é 3%, tanto para 2024 quanto para 2025, o que eu particularmente acho, ainda mais para a conjuntura atual, uma meta de inflação muito baixa para um país emergente, pensando em um mundo que deve ter uma inflação mais alta por conta de quebra de cadeias produtivas. Mas se eles falam que essa meta de 3 agora foi para 4, e aí com isso, com 0,5 de banda de tolerância, vai para 5,5, os agentes começam a rever suas contas e pensam, nossa, com esse tanto de inflação a mais, imaginando que a inflação vai subir até próxima do teto da meta, será que não vale a pena eu ter mais dólar na minha carteira para conviver com níveis de inflação que estarão mais baixos nesse momento de juros altos nos Estados Unidos? Então, fazendo uma alusão àquela teoria da reflexidade do George Soros, onde ele fala que as expectativas mexem com a realidade e a realidade mexe de volta com as expectativas novamente, a alteração das expectativas levaria os agentes a alterarem essa realidade, por exemplo, procurando mais segurança no dólar, o que novamente mexeria com as expectativas do futuro, colocando a inflação num patamar mais alto do que ela estaria se a gente simplesmente não mexesse na meta de inflação. E se a inflação sobe, isso atrapalha a economia. E se a gente quer colocar a inflação de volta no lugar, talvez tenhamos que conviver com níveis de Selic mais altos por mais tempo. Então, eu não enxergo como positivo você querer mexer nisso agora, querer trocar a turbina do avião enquanto ele já está em voo. Agora, para 2026, de fato, essa é uma discussão muito relevante. Será que a meta tem que continuar nesse patamar baixo ou, pensando em 2026, na conjuntura atual do mundo, seria interessante que ela pudesse ser colocada em um patamar mais alto, mas não tão mais alto assim de uma vez, porque isso também mexeria com expectativas quanto ao futuro. E para não ficar apenas no mundo das ideias, nós temos um exemplo da Argentina, nosso país vizinho, que durante o governo Macri mexeu na sua meta de inflação dentro de um horizonte de curto prazo. O Macri, em 2017, resolveu elevar a meta de inflação da Argentina por considerar que aquela meta era excessivamente baixa. Quando ele fez isso, a elevação da meta de inflação mexeu com as expectativas, mexeu com a ação dos agentes que vieram a procurar mais capital estrangeiro, o que aumentou a inflação na Argentina e fez o Banco Central, que já havia feito alguns cortes de juros, ter que elevar a taxa de juros. E o restante dessa história todos conhecem, basta olhar a deterioração que a Argentina teve desde então. Logicamente, não só por conta dessa questão de mexer numa taxa de inflação, muito mais coisa aconteceu desde 2017, mas o resultado lá, ao invés de positivo, acabou sendo negativo. E para que a gente vai copiar aquilo que deu errado? Citando até uma frase de Alexandre o Grande, que eu peguei da biografia dele feita pelo Plutarco, Vidas Comparadas, ele colocava lá que o Alexandre dizia para os seus generais que a melhor maneira de manter duradoura a vitória é não imitando os vencidos. Então, por conta disso, eu espero que o Banco Central continue com as metas de inflação inalteradas para 2023, 2024 e 2025, independente, como acontece em boa parte dos países sérios do mundo, e zelando principalmente pelo seu objetivo principal, que é manter a estabilidade do sistema de preços do Brasil, deixando uma inflação baixa. E espero que para isso ele não precise deixar a Selic tão alta por tanto tempo, já que de fato isso atrapalha a economia, mas é o remédio necessário para acabar com essa doença de inflação alta no curto prazo. E se isso vier a acontecer, eu acredito que a Selic não tem que subir mais ao longo desse ano e talvez venha até a cair, pensando aí num segundo semestre, né? Mas isso depende de uma inflação baixa, depende de conjuntura mundial, do que vai ser feito aqui com o nosso governo, de uma série de coisas. Mas quanto a isso, a gente vai sempre mantendo você atualizado através das publicações aqui no Você Mais Rico. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, desse seu like, se inscreva no canal. Lembro novamente da turma 20 do Viver de Renda, entre na lista de pré-inscrição e responda o questionário da Tuto, para que você possa acumular pontos trocando por relatórios ou desconto na turma 20. Um grande abraço e até a próxima!